livre para todos os públicos. Olá, meus amores, bom dia meus alunos do primeiro, segundo e terceiro ano. Aqui é a tia Sônia com a nossa aula de geografia, com o nosso projeto Escola em Minha Casa, projeto de vida, tá bom? E aí, como é que foi a semana de vocês? Foi produtiva? Estudaram? Estão acompanhando as aulas pela TV? Muito bem, espero que sim. E hoje, na nossa aula de geografia, nós vamos continuar o nosso assunto sobre a preservação do meio ambiente, tá bom? Hoje a nossa aula nós vamos conhecer algumas formas de preservar esse meio ambiente, de preservar esse espaço rural, tá bom? Vamos lá? E lembrando que está chegando uma data muito importante, onde é dado ênfase para esse momento de preservação do meio ambiente. É falado tanto na televisão, é veiculado tanto nas mídias sociais quanto nas escolas. E que dia é esse? De que dia nós estamos falando? Nós estamos falando, meus amores, do dia 5 de junho. Tá chegando essa data. No dia 5 de junho, ele é comemorado o Dia Mundial de Preservação do Meio Ambiente. E essa data, ela veio encaixar com a nossa aula de hoje. Como eu já falei, é uma aula de continuação sobre a preservação do espaço rural. Nós estamos separando a nossa aula assim. Estudamos um pouco o espaço urbano, a formação desse espaço urbano e também o espaço rural. Lembra que a nossa última aula a gente falou das atividades econômicas que são desenvolvidas no espaço rural? Falamos da pecuária, falamos da agricultura, falamos um pouco do extrativismo e hoje nós vamos estar falando de do que podemos fazer para preservar esse espaço, tá bom? Vamos lá? Vamos conhecer um pouquinho mais? E como a gente sempre faz na nossa aula de geografia, a tia Sônia trouxe algumas imagens para vocês, junto comigo, para a gente fazer essa leitura, para a gente ficar bem mais informado sobre a nossa temática. Vamos lá? Vamos acompanhar com a tia Sônia? Então, hoje nós vamos estar conhecendo algumas formas de preservar esse espaço rural. Como a gente já viu nas aulas anteriores, os espaços rurais é onde a gente encontra ainda grande parte das florestas, grande parte ainda de áreas preservadas. E hoje, em particular, nós vamos conhecer algumas ações, tanto de responsabilidade dos governos, como de responsabilidade de alguns proprietários de áreas particulares e ações que podemos desenvolver como no nosso dia a dia que vai ajudar nessa preservação, tá bom? E como a tia Sônia sempre diz que é muito importante, mesmo você sendo pequenininho, estando com 6 aninhos, 7, 8 anos, que é a idade de vocês, mas estarem conhecendo palavras novas. Eu sempre me preocupo com isso, de estar trazendo palavras novas para estar enriquecendo o vocabulário de vocês. E hoje, meus amores, a gente vai entender e estudar o que significa uma unidade de conservação, tá bom? Esse é o nosso primeiro assunto novo que nós vamos estar aprendendo. Vamos aprender também sobre do que se trata uma mata nativa, tá bom? Todas essas palavras, elas estão fazendo referência a essa proteção ao meio ambiente, tá bom? Então, é a unidade de conservação, sobre o que são as matas nativas, e vamos também conhecer um pouquinho sobre a biodiversidade, tá bom? São palavras novas que vão deixar você muito mais esperto, ok? Então vamos começar. Vamos estudar um pouquinho sobre
a unidade de conservação, tá bom? Vamos aprender esse nome novo? Unidade de conservação. E o que vem ser a unidade de conservação? Meus amores, uma unidade de conservação, um nome que a gente pode dar para ele bem mais simples, seria parques nacionais, tá bom? O que são os parques? Parques são áreas, algumas delas pequenas, outras grandes, bem maiores, que elas são protegidas e são cuidadas pelos governos. Esses governos podem ser os estaduais e os federais. Quando a tia Sônia fala em governo estadual, nós estamos falando de um governo menor. Por exemplo, o nosso estado, que é o estado do Maranhão, ele tem um governo desse estado. Então, todas as áreas nativas, as áreas ecológicas que são preservadas no nosso estado, que são cuidadas pelo governo estadual, então a gente diz que essa unidade de conservação, esse parque nacional, ele é de responsabilidade do governo estadual, tá bom? Mas existem outros parques maiores que são de responsabilidade do governo federal. Aí nós já estamos falando do governo, quando a tia Sônia fala governo federal, nós estamos falando do governo a nível de Brasil, a nível de país, tá bom? Pois muito bem, então recapitulando, as unidades de conservação também podem ser conhecidas como parques nacionais, que são reservas, são partes de uma área ecológica que é preservada e cuidada, tanto pelo governo estadual como pelo governo federal, tá bom? Deu para aprender direitinho o que são os parques nacionais? Depois a gente vai conhecer os nomes de alguns parques que a tia Sônia trouxe para você ficar mais informado. Quando eu estava preparando essa aula, eu pensei, como é que eu vou explicar para os meus pequenininhos, para que eles entendam o que é uma mata nativa? Então vamos pensar o seguinte, quem foi aqui que já visitou uma fazenda ou um sítio, ou mesmo passeando de carro, viu aquela mata que foi conservada, que você ainda consegue perceber árvores antigas, tá? Árvores ainda, algum espaço onde não foi mexido, onde ninguém retirou as árvores, onde o ambiente, até a água daquele lugar ainda já foi preservado. Por exemplo, aqui na nossa cidade, em Rosário, existem algumas áreas que ainda têm essa característica, tá bom? Então, vamos aprender assim, mata nativa é aquela área de floresta que ainda não sofreu nenhuma alteração do ser humano. Ou seja, ninguém ainda retirou as plantas, não foi construído, não teve nenhuma construção do homem, não foi construído pontes, não foi construído casas. Ela está ainda do jeito que a natureza construiu, tá bom? Então, quando a gente encontra esse espaço, ela recebe o nome de mata nativa, que é um espaço que ainda não foi alterado, tá bom? Então, vamos lá, vamos continuar estudando sobre a conservação e preservação do meio ambiente. Como a tia Sônia já está, nós já estamos dando continuidade nas atividades que são desenvolvidas no espaço rural, como falei na aula anterior, que nós falamos das atividades econômicas. Voltando um pouquinho, atividades econômicas é aquele trabalho que é desenvolvido no campo e que gera dinheiro, gera renda. E a gente aprendeu sobre 3 atividades que são desenvolvidas no campo: a pecuária, a agricultura e o extrativismo.
Meus amores, quando essas atividades são desenvolvidas, quando elas estão sendo desenvolvidas no campo e quem está desenvolvendo não tem essa preocupação com a preservação do meio ambiente, é muito natural acontecer o quê? Desmatamento, assoreamento dos rios. Então, todas essas atividades, elas têm que ser pensadas na preservação desse espaço. Aí vamos pensar o seguinte: se essa área já foi degradada, se essa área já foi desmatada, será se ainda existe alguma forma de recuperar esse espaço? Será se ainda existe alguma forma que esse proprietário possa fazer para recuperar essa natureza? Mesmo que essa área venha a ser devastada, venha a ser desmatada, ainda existem algumas ações que esse proprietário pode fazer para recuperar essa área. E o que seria? Uma das práticas para a gente estar recuperando essa área é o reflorestamento. É quando esse proprietário ele começa a replantar árvores nativas daquele ambiente para recuperar essas áreas. E principalmente uma das ações que mais contribui para melhorar, para voltar, para preservar novamente esse espaço, é quando esse reflorestamento ele acontece próximo aos rios, ou seja, quando é restabelecido, quando é reconstruído as matas ciliares, que são as matas que preservam, além de recuperar a floresta, ela serve para preservar os rios. Tá bom, meus queridos? Então é bem importante vocês ficarem cientes e aprender que ainda pode recuperar essa área. E uma das atitudes, uma das ações que o ser humano pode ter de benefício para o meio ambiente é essa conservação e essa preservação da biodiversidade. Mais uma palavra nova, não é, tia Sônia? Uma palavra que eu ainda não tinha ouvido. Muitas crianças já ouviram essa palavra. Quem está no 2º e no 3º ano, que já frequentou a escola presencialmente, porque de repente, se você está no 1º ano esse ano, no ano de 2020, talvez você ainda não frequentou a escola presencialmente, não é? Mas você que está no 3º, no 2º e no 3º ano, com certeza você já frequentou a escola. Então, você com certeza também já ouviu essa palavra. Então, o que seria preservar essa biodiversidade? O que significa a palavra biodiversidade? Então, biodiversidade, meus amores, é um conjunto, tá? Vamos pensar assim, é um conjunto de seres vivos. Na biodiversidade, a gente está falando da vida dos animais, a gente está falando da preservação da água de um lugar, estamos falando também da preservação da vegetação de um lugar. O que é a vegetação? É toda a planta de uma região, todo tipo de planta de uma região, ela forma a vegetação desse lugar, tá bom? Recapitulando, então a biodiversidade é a conservação e a preservação de todo tipo de vida de uma região, que vai desde a preservação dos insetos, por exemplo. Em uma área que é preservada, se a gente for fazer uma pesquisa, a gente vai achar insetos bem pequenos, a gente vai encontrar minhoca no solo, que também é importante para essa preservação, para esse desenvolvimento dessa planta, dessa flora, tá bom? Então, essa biodiversidade, ela é muito importante para o desenvolvimento. Um tipo de vida vai proporcionando para o outro o desenvolvimento. Ou seja, vamos pensar o seguinte: os animais de uma área preservada, de uma área de floresta, os bichinhos que são nativos daquela área, ela se alimenta de qual forma? Como é que ela se alimenta? Ela se alimenta dos animais
dos pequenos animais que eles encontram naquele espaço, e também outros animais se alimentam de frutas. Por exemplo, tem alguns tipos de pássaros que se alimentam de frutas. Aí você já vai encontrar algum tipo de roedores que já se alimentam de pequenos animais, já comem insetos. Então, é importante vocês entenderem que é uma cadeia onde um necessita do outro. Então, quando eu falo de preservar essa biodiversidade, eu estou falando de preservar a vida, tá bom? E nós estamos lembrando que nós estamos falando do que a gente encontra no espaço rural. Como eu falei no início da aula, é no espaço rural que a gente ainda encontra grande parte da nossa floresta, das áreas preservadas, mas isso não quer dizer que dentro dos centros urbanos, dentro das cidades grandes, a gente não encontre áreas preservadas. Por exemplo, na nossa capital, na capital do nosso estado, São Luís, a gente vai encontrar dentro da nossa capital alguns espaços que são parques, onde as pessoas que moram em São Luís usam para o seu lazer. Vão fazer piqueniques, vão fazer caminhadas. Então, é dessa forma que as pessoas que moram nas zonas urbanas, nas grandes cidades, utilizam esses espaços, esses parques dentro das grandes cidades. Tá bom? É só para a gente não ficar pensando, toda vez que se falar de parques de conservação, de biodiversidade, não é só para a gente achar que só estamos falando da zona rural. Não, a gente também encontra aonde? Nos espaços urbanos. E para finalizar o nosso assunto, nós vamos hoje aprender um pouquinho sobre o que significa RPPN, tá bom? É um assunto novo, mas é muito importante a gente ter a curiosidade. Sempre que chegar um assunto novo, a gente não precisa ficar com medo. A gente só tem que perguntar: oi, o que significa? Eu vou estudar mais um pouquinho e vou aprender. Não é assim que funciona? Então vamos lá. O que significa o RPPN? É uma reserva particular do patrimônio cultural, tá bom? E qual é o objetivo? Para que ele serve? Meus amores, é um tipo de incentivo, tá? Para quem tem uma propriedade, ou seja, uma propriedade rural. Vamos pensar em quem tem uma fazenda. Na fazenda, quais são os tipos de atividade que eu posso desenvolver? Atividade da pecuária, que é a criação de animais. Então, o dono dessa fazenda, ele recebe um incentivo, ele recebe orientações e estudo de como ele pegar uma parte dessa fazenda, pegar um espaço dessa fazenda e preservar a mata que ainda existe na sua propriedade, tá bom? Então, essa pessoa que é dono dessa propriedade rural, quando ele tem esse tipo de incentivo, que ele participa de formações, então ele se enquadra, ele começa a participar dessa rede de proteção do meio ambiente, tá bom? É isso que significa. E o que acontece? Qual é o objetivo? Quais são as vantagens? O que acontece de bom, tanto para nós, quanto para a pessoa que se dispõe a preservar esse espaço lá da sua fazenda? O que acontece de bom para a natureza? Qual é o objetivo? Né? Porque ele poderia fazer o quê? Ele poderia transformar todo o espaço dele em pastagem para os seus animais, tá? Então, quando ele participa desse tipo de cuidado com o meio ambiente, uma das vantagens, um dos objetivos seria o quê?
assegurar a utilização sustentável dos recursos naturais. Lembra que a tia Sônia falou que a gente pode usar os recursos naturais de forma sustentável? Ou seja, que a tia Sônia falou de como são feitos os nossos perfumes, os nossos cremes que a gente usa. Lembra que eu falei que a gente pode utilizar, retirar esses elementos da natureza e mesmo assim preservar o espaço? Por exemplo, eu posso utilizar sementes, eu posso utilizar folhas, flores e mesmo assim não desmatar. Então, esse é uma das formas da utilização sustentável dos recursos naturais. Eu usar sem destruir. E a outra vantagem é ajudar na recomposição das áreas devastadas e a preservação da biodiversidade. Como a gente já falou nos slides anteriores, resume-se como em preservar o meio ambiente. Tá bom, meus queridos? Aprendido tudo hoje? Foi legal? Foi legal aprender sobre como preservar o meio ambiente? Anotaram tudinho? Muito bem. E como está chegando o dia 5 de junho, que é o Dia Mundial de Preservação do Meio Ambiente, qual vai ser a nossa atividade? Lembra que a gente tem um combinado de todas as nossas atividades que a gente vai fazer com muito carinho, com muito cuidado, que a gente vai guardar e levar para a escola quando a gente voltar no presencial? Pois é. Então a gente vai ficar com uma atividade de hoje. Você vai ter que realizar uma pesquisa, tá bom? Mas para você que é pequenininho, você não vai conseguir fazer sozinho. Então você vai pedir ajuda para algum adulto da sua casa. Pode ser para o papai, pode ser para a mamãe, pode ser para a moça do particular que lhe ajuda nas suas atividades. Eu quero que você pesquise e descubra se aqui na nossa cidade de Rosário existe alguma área preservada e cuidada ou pela prefeitura ou pelo governo do estado, tá bom? Aí o que você vai fazer? Você vai escrever, você vai fazer um texto sobre algumas informações sobre esse espaço. Será se tem aqui em Rosário? Você já conhece? Você já visitou? Não sei, vamos descobrir. Eu quero descobrir junto com vocês. Tá bom, meus queridos? Então, vai ficando por aqui. No próximo bloco, a tia Sônia volta com a aula de história. Um beijo no coração de vocês e até a nossa próxima aula. Livre para todos os públicos. Muito bem, voltamos com a nossa aula de história. Esse bloco a gente vai dar continuidade na nossa aula de história. E sempre que começa a aula, eu gosto de lembrar um pouquinho da nossa aula anterior para a gente dar essa continuidade, não é assim? Então, na nossa última aula de história, a gente falou sobre a nossa árvore genealógica, lembra? Falamos sobre a linha do tempo, falamos sobre convivências em família e falamos também dos grupos que a gente participa ao longo da vida. E lembrando um pouquinho de grupos, não é? A gente aprendeu que um dos primeiros grupos que a gente participa é a nossa família, que é onde a gente nasce, onde a gente tem os primeiros contatos. E aí depois a gente vai crescendo mais um pouquinho e a gente passa para outro grupo muito importante, que é o nosso grupo escolar, a nossa comunidade escolar. E assim a gente vai. A família, o nosso grupo escolar, a nossa convivência no nosso bairro, não é?
Então, a nossa aulinha de hoje, ela vem fazendo a seguinte pergunta: será se existe algum tipo de regra? Será se existe algum tipo de regra para convivência harmoniosa nesses grupos? Ou eu posso ser de qualquer jeito? Eu posso falar de qualquer jeito? Eu posso agir de qualquer jeito? Existe ou não existe algumas regras para que eu tenha um relacionamento melhor com as pessoas? Vamos pensar? Vamos pensar um pouquinho aí na sua casa? Vamos lembrar um pouquinho do que o papai, do que a mamãe ensina para você? Lembra de algumas coisas que sempre a mamãe fala? Seja educado, cumprimente as pessoas, dê bom dia. Você que é pequenininho, quando chega o tio ou a tia em casa, ou os avós, às vezes a mamãe diz: toma bênção, meu filho, para vovó, toma bênção para o papai. Lembra que a mamãe sempre está falando isso? Ou outra situação: quando chegar alguém aqui na nossa casa, comporte-se. Será que a mamãe fala isso aí em casa para você? Fala, eu tenho certeza, pois tudo isso que a tia Sônia terminou de falar para vocês, elas se encaixam, a gente pode chamar de regras de uma boa convivência. E a nossa aula hoje é sobre esse assunto. De que forma, o que eu posso aprender para eu conviver melhor com as pessoas que eu me relaciono? Na escola, em casa, no meu bairro, naquela festinha que eu fui convidado. Como é que eu tenho que me comportar nesses lugares? Não vai ser legal a gente aprender sobre isso? Vamos estudar um pouquinho mais? A tia Sônia trouxe umas imagens bem legais para a gente estudar, fazer a leitura dessas imagens. Como eu já falei, sempre que alguém disser assim para você: você faz leituras de imagens? Você faz leituras de imagens. Sempre que a gente consegue explorar, ver a característica de cada imagem, fazer comentários, a gente está fazendo um tipo de leitura. Não é legal? Então vamos ver o que a tia Sônia trouxe hoje para a gente ler e estudar? Vamos lá. Muito bem, nós estávamos falando que hoje vamos aprender sobre as regras de convivência. E uma das primeiras regras de convivência que a gente tem que aprender no nosso dia a dia, para que a gente tenha essa convivência facilitada, mais harmoniosa, é o nosso, vamos dizer que costume ou hábito de cumprimentar as pessoas, tá bom? É bem simples, ou seja, sempre que você chegar em um lugar, sempre que você encontrar alguém na rua que seja um conhecido seu, é muito importante que você o cumprimente, ou com bom dia, ou com uma boa tarde, que você mostre para ele que você o reconheceu, que você ficou feliz em o encontrar. É aí que você vai manifestar essa alegria através desse cumprimento e através de um sorriso. Então, isso é uma das principais regras de convivência, porque vai fazer bem tanto para você como para a pessoa que você está encontrando naquele momento. Quando você chega na sua escola, por exemplo, nesse momento nós não estamos com aulas presenciais, mas alguns dias da semana você vai à escola com a sua mãe, ou a sua mãe vai sozinha, mas sempre que você voltar a esse ambiente escolar, seja muito educado, dê bom dia para as pessoas e principalmente para aquela pessoa que está sempre recepcionando você no portão da escola. Não passe por ele ou por ela sem dar um bom dia, sem dar um sorriso, tá bom? Essa é uma das nossas primeiras regras de convivência. Vamos descobrir a próxima? Essa é o contrário do cumprimento quando você chega a um lugar, tá bom? Tia Sônia, mas eu já sei de tudo isso.
Eu sei que você já sabe, porque você é uma criança educada. Mas é importante, será se todas as crianças sabem que isso é uma regra de convivência? Por isso que a tia Sônia preparou essa aula, para a gente aprender a conviver melhor com o outro. Como eu falei, que é importante a gente cumprimentar as pessoas ao chegar, essa próxima regra é o contrário, que você se despeça quando você sair de um lugar. Vamos pensar o seguinte, você foi convidado para passar uma tarde na casa do seu amiguinho, tá bom? Aí você brincou, você lanchou, e aí do nada você vai embora de lá sem falar com as pessoas, sem se despedir? Não, isso é feio e isso é falta de educação. Então, assim como é importante você cumprimentar as pessoas, é importante também que você se despeça dela ao sair, ou da escola, ou da casa do seu amiguinho. Por quê? Porque você vai estar dando uma satisfação, você vai estar dando muito obrigado e a pessoa vai ficar feliz. Ela vai dizer, nossa, mesmo ele sendo tão pequenininho, mesmo ele tendo só 6 aninhos, que é a idade de alguns de vocês, mas ele é educado. Não é legal? Não é legal alguém dizer que a gente é educado? É muito legal. Vamos ver qual é a próxima? Muito bem. Essa é uma ação que acontece muito nas escolas quando a gente está nas aulas presenciais, que é quando a gente esquece de levar aquele lápis, de levar aquela borracha, e aí a professora, vamos começar a nossa aula, e lembrei que esqueci o meu lápis em casa. E o que a gente faz? Pede emprestado para o colega do lado. Então, uma das regras de convivência é o quê? Você usou o que era do seu colega, do seu coleguinha, é importante que você devolva, tá? E agradeça. Por quê? Porque você vai deixar ele feliz. Nossa, a tia Sônia me pediu meu lápis emprestado, ela usou e na hora que ela foi devolver, ela agradeceu. Então, vamos recapitular. Cumprimentar as pessoas, se despedir ao sair dos lugares e, ao utilizar alguma coisa que pediu emprestado, fazer o quê? Agradecer. Agradecer porque o outro foi gentil com você. Ele lhe emprestou algo que era dele. Então, quando você agradece, você está deixando ele feliz com a sua atitude. E você feliz também com a atitude dele, que foi muito legal com você, que lhe emprestou algo que você estava precisando. Tá bom? Vão anotando aí quais são essas regrinhas que usamos no dia a dia para a nossa vida ficar melhor. Essa é muito importante. Ela é um pouquinho delicada, mas ela é muito importante dentre essa lista de regrinhas que nós estamos fazendo. Vamos observar. Vamos observar o que elas estão conversando. A moça do lado perguntou, posso pegar? E a outra disse, claro que sim. Ela pediu para usar o telefone da colega. O que essa regrinha nos diz? Que jamais, em hipótese alguma, eu posso pegar algo que não me pertence, tá bom? Sempre que você precisar de alguma coisa de o seu coleguinha, você tem que pedir permissão. Ah, é do meu colega, a gente é acostumado a brincar, eu vou lá e pego sem permissão. Não, jamais. Isso é uma regra de convivência que eu não posso pegar nada do outro sem antes pedir permissão, tá bom? Mesmo que seja aquele colega que tenha bastante intimidade, aquele colega que de repente frequenta a sua casa ou você frequenta a casa dele, mas nunca esqueça, é muito importante, não pegue nada do colega, mesmo que você tenha a intenção assim, eu ia pegar emprestado, só que eu ia devolver. Aí fica a perguntinha, pode pegar sem pedir permissão? Não, não pode, tá bom? Vamos recapitular para a gente não esquecer. 1, cumprimentar as pessoas. 2,
se despedir ao sair ou da casa do seu coleguinha ou da sua escola. 3, agradecer sempre que alguém fizer algo por você. E 4, peça sempre permissão para pegar, para usar algum objeto, alguma coisa que não seja sua ou seu. Tá bom? Ótimo, então vamos seguir. Vamos observar o semblante, vamos olhar para os semblantes dos bonequinhos das pessoas que estão no slide. A gente percebe, eles estão felizes ou eles estão tristes? Dá para a gente perceber se eles estão alegres? Não, a gente percebe que ela tá virado pro lado, tá com a cara bem ruim. E aí a gente observa que ela tá dizendo: ai, parece que você me machucou. E ele disse: desculpe-me, foi sem querer. Então, aí, meus amores, está caracterizado mais uma regra de convivência, que é sempre que eu tiver uma atitude errada com alguém, o que eu tenho que fazer? Pedir desculpas, tá bom? É muito importante porque o outro vai saber que você fez sem querer e que você não está feliz com aquela atitude, que também você ficou triste, tá? Então, recapitulando, nas regras de convivência, é muito importante pedir desculpas ao fazer algo de errado, algo que não é legal. Muito bem! Eu não falei que hoje a aula seria curtinha? Era só para a gente fechar aquele nosso estudo sobre convivência em família, convivência nos grupos sociais, como é que eu tenho que me comportar, tanto para eu ter uma vida mais feliz, como deixar a vida do outro mais feliz, tá bom? E não é porque você vamos dizer que é o pequenininho da casa, o mais novinho, a vovó disse que eu sou caçula, não é? Que eu tenho que ser mal educado, tá? Aí na sua casa, na sua escola, existem regras, é uma forma de respeitar o outro, é uma forma de respeitar o papai, a mamãe, que são mais velhos do que você, tá bom, meus queridos? E na escola, nessa escola que está sendo da televisão para sua casa, a gente também aprende regras de convivência, a gente também aprende como devemos nos comportar, como devemos tratar o outro. Isso é importante, não é? E para finalizar, o que vamos fazer de atividade? Tá? Falamos, a tia Sônia pontuamos várias regras de convivência para essa convivência harmoniosa. Aí o que é que eu quero que vocês façam? Lembra daquelas palavrinhas mágicas que são ensinadas tanto pela mamãe quanto pelo papai ou por algumas professoras? Pois é, eu quero que você faça uma lista dessas palavrinhas. Que palavrinhas são essas? Eu vou dar algumas dicas só para ajudar a lembrá-los, tá bom? É o bom dia, é o boa tarde, é o por favor, com licença, que mais? Me desculpe, me perdoe. E tem mais, e tem mais, e tem mais, tá bom? Então você vai, se você ainda não sabe escrever, vai fazer como? Posso desenhar, tia Sônia? Não, essa não dá para desenhar, mas você pode fazer o seguinte, você pode pedir ajuda do papai e da mamãe. E sempre vai lembrando o papai e a mamãe. Papai, mamãe, a tia Sônia pediu para eu fazer todas as atividades que passam na TV, tanto as que elas pedem para mim, quanto a dos outros professores, para eu guardar e levar tudo para quando eu voltar no presencial. Tá bom? Então a gente vai ficando por aqui. Um abraço bem apertado em vocês e até a nossa próxima aula.